Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados sacerdote, diácono, irmãos e irmãs, nós estamos adentrando a festa de Pentecostes com essa missa matutina para nos preparar para aquilo que Deus, através do seu Filho, nos prometeu, que enviaria sobre nós o teu Espírito Santo. E qual é o objetivo de Jesus derramar sobre nós o teu Espírito? Para que eu e você sejamos testemunhas. Você não pode ser menos do que isso, testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos convencer o coração das pessoas somente com as nossas palavras humanas, com o nosso desejo humano. É preciso, como o Padre Jonas diz neste livro, você que está em casa, quiser adquirir, Orando com Poder, de Monsenhor Jonas Abib, para esse tempo favorável. Ele diz que é preciso unir a nossa humanidade com a divindade, ou seja, o nosso esforço com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo. Aí sim nós seremos verdadeiras testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a primeira leitura e o Evangelho nos fala de testemunho. Paulo, que chega a Roma, foi batizado no Espírito Santo, encontrou Jesus no caminho de Damasco, foi ali, impondo as mãos sobre ele Ananias, cai as escamas, se torna um verdadeiro apóstolo. E depois daquela experiência com Jesus, Paulo quer que a palavra de Deus chegue a tantos corações, e ele fez isso. E como nós ouvimos algumas semanas atrás, a liturgia falava que a palavra de Deus não pode ficar aprisionada, e Paulo entendeu isso de forma muito clara. E ele começou a caminhar, ele começou a ir às cidades, levando a palavra de Deus com destemor, com desassombro, com coragem, com parresia. Talvez no seu coração você sente medo, de levar a palavra de Deus, de anunciar Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo.
Mas vai com seu medo mesmo. Paulo, você acha que ele não tinha medo? Tinha, mas sobre ele existia uma força sobrenatural que se chama Espírito Santo. E Paulo, meus irmãos, anuncia o reino com coragem. A primeira leitura fala que Paulo estava sob vigilância, uma liberdade vigiada. Mas Paulo, mesmo assim, ele não perde a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Ele queria que muitos conhecessem Jesus Cristo, de que ele ressuscitou dos mortos. E o que eu tenho feito com a palavra que Deus transmitiu ao meu coração? Eu tenho aprisionado esta palavra? Eu tenho guardado somente para mim? Ou tenho saído como Paulo e pregando a palavra e alcançando corações? Você não pode ter medo, meu irmão, você não pode ter medo, minha irmã, porque sobre você há o Espírito Santo. Você está e deve caminhar sob a ação do Espírito Santo, para que você não tenha medo. O próprio Espírito Santo dará a você palavras acertadas para você falar. Não vai pensando que você vai convencer as pessoas com suas palavras humanas somente. Não. É pela graça do Espírito Santo. E Lucas quer salientar que nada e nem ninguém pode deter o caminho da palavra. Podem fazer tudo. Podem querer obstruir, podem querer se levantar tantas outras situações para que a palavra de Deus não chegue até nós. Mas Lucas está nos querendo dizer, ele é o autor da carta aos Atos dos Apóstolos, está salientando isso. Nada e ninguém pode deter o caminho da palavra que chega ao coração do Império Romano. E é pregado nos extremos até os confins da terra. Você está sentado agora neste banco aqui, porque nós tivemos os apóstolos, os discípulos que não tiveram medo para que a palavra hoje pudesse chegar ao seu coração. Nós temos que louvar e bendizer a Deus por estes homens de Deus, mas agora nós precisamos fazer também o mesmo caminho de levar a palavra de Deus. Paulo se torna modelo de fé e de testemunho de fidelidade e de coragem exemplar. Você precisa, meu irmão, se tornar um modelo exemplar de testemunho de Cristo. Não se acovarde. Não tenha medo. Eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, que tudo que nós falarmos pode ir contra nós, mas não tenha medo. Se Deus está com nós, nada vai nos deter, nada vai nos parar. Nós temos um exemplo claro. Monsenhor Jonas Abib não teve medo. Ele sofreu as perseguições lá do começo da Canção Nova, mas aguentou firme. E hoje nós temos esta beleza deste santuário, do centro de evangelização, tudo que é a Canção Nova, porque foi um homem ousado no espírito, testemunhou a graça de Deus. E todo cristão deve ser testemunha da ressurreição de Cristo. Você tem testemunhado isso onde você está? Ou você tem testemunhado morte somente? Não, Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós devemos anunciar isso. Em todo tempo e lugar, em toda circunstância, devemos proclamar Jesus como Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus não pode ser acorrentada. Está lá em 2 Timóteo 2,9. A palavra de Deus não pode ser acorrentada. Leve a palavra aonde você for, meu irmão, minha irmã. E tanto o Evangelho quanto a primeira leitura, então, nos fala sobre este testemunho. O testemunho do Evangelho é fruto da presença do Espírito Santo. Anuncie o Evangelho, porque anunciando o Evangelho nós estamos, anunciando a presença do Espírito Santo, que está sobre nós, que está sobre a sua vida. E é o que nós vemos no relato de Pentecostes. Recebido o Espírito Santo, aqueles homens inconstantes e tímidos, tornam-se apóstolos decididos e corajosos em Jerusalém, na Samaria e na Galileia e até os confins da terra. E o Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Por meio dele, difunde-se a boa nova do Evangelho. E aqui quero contar um testemunho para você. Eu estava em São José dos Campos esses dias e desde que quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, no dia 27 de setembro do ano de 2000, com 17 anos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sempre peço a Deus que eu seja inspirado pelo Espírito para que eu possa, de alguma forma, anunciar o reino de Deus. E eu estava passando ali no Jardim Paulista e eu precisava parar num banco que eu conhecia, que estava ali
para eu poder voltar para o Rio de Janeiro. E eu vi o portão aberto ali daquele banco, né, do estacionamento. Eu disse, vou entrar, está aberto, né? Era de manhã, ali não teria como parar o carro. E entrei. Estava eu mais 2 pessoas, eles ficaram no carro e eu fui lá para o banco. E quando eu tive minha experiência com Deus e o chamado ao sacerdócio, o Senhor me disse, quando você for padre, ande só de preto e de clésima para que você seja sinal de Deus aonde você for. E eu hoje faço isso. Entrei lá assim. E aí uma gerente do banco começou a me olhar, não parava de olhar. Fui lá, tirei o dinheiro e voltei. E quando eu voltei, o portão daquele estacionamento estava fechado. Falei, meu Deus, que vergonha, agora vou ter que voltar lá. Vou ter que dizer que eu entrei no estacionamento. Aí eu liguei, deve ser estacionamento de funcionários. E eu coloquei o carro e o portão fechou. Voltei lá de novo, com toda timidez, com vergonha, bati lá no vidro. Aí o segurança disse, pois não? Falei, olha, eu entrei lá no estacionamento e agora o portão está fechado. Eu falei, vou chamar a gerente. E era aquela mulher que ficou me olhando ali todo o tempo. Ela disse, pois não, o que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu conheço aqui, né, o bairro, o banco. Aí eu achei que o estacionamento era para cliente, viu o portão aberto. Daí ela disse, você é padre? Eu falei assim, eu sou padre. Eu falei assim, fui eu que fechei o portão. Eu falei, meu Deus, mas por que você fechou o portão? Eu preciso ir embora, preciso ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, porque realmente é o estacionamento de funcionário. E eu esqueci aberto o portão. Mas vamos lá, vou abrir o portão para você. E a gente saiu, né, para fora da agência. E na calçada ela me parou e disse assim para mim, eu não estou bem hoje. Estou angustiada. Estou com um aperto no coração. O meu filho está doente. Você não pode rezar pelo meu filho? Aí eu disse para ela, não posso rezar pelo seu filho. Vou rezar por você e por seu filho. Posso rezar por você aqui? Mas aqui na calçada? Aqui na calçada. Mas as pessoas vão ver, não tem problema. Você não está precisando? Estou. Impus as mãos sobre ela ali na rua, na calçada, e comecei a pedir o Espírito Santo sobre ela, e ela se derramou em lágrimas. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E aí eu fui entender que aquele portão que estava aberto, Deus permitiu que eu entrasse, para que o portão fechasse, para que eu me encontrasse com aquela mulher naquele momento, para que ela pudesse fazer uma experiência de Deus. Depois ela achou meu Instagram, foi testemunhar que o filho dela estava bem, que ela estava bem também. E aí, né, não sei, não tive mais contato com ela, mas para dizer, se nós estivermos sobre a graça do Espírito Santo, se nós estivermos atentos àquilo que Deus quer para nós, Deus vai nos colocar em situações como esta, para que você leve a palavra de Deus. Eu não preguei para ela, eu só rezei por ela. Eu não falei de Deus para ela, eu só impus as minhas mãos e pedi o Espírito Santo sobre a vida dela. Talvez essa pessoa que está do seu lado aí está precisando. Talvez essa pessoa que está do seu lado aí, você talvez conhece ou não conhece. Nós não sabemos o que as pessoas estão vivendo. E se nós formos atentos à palavra de Deus, nós podemos, não é, alcançar o coração daquelas pessoas que estão distantes de Deus. Que você também seja essa testemunha, porque o Evangelho e a primeira leitura nos fala disso. Sejamos testemunhas da graça de Deus. Como esses adolescentes que estão ali, sentinelas, não é? Que viveram essa noite inteira rezando, pedindo a Deus, pedindo o Espírito Santo para que eles sejam testemunhas da graça de Deus. Então quero convidar você a se levantar agora. Eu quero ser mais ousado ainda. Se você puder ajoelhar, ajoelhe. Só aqueles que podem. Eu estou vendo aqui que tem missionários aqui. Eu quero que os missionários da Canção Nova fiquem em pé e imponham as mãos sobre essa assembleia. E também quero convidar os sentinelas a ficarem de pé, os adolescentes. Imponha as mãos agora sobre este povo de Deus. Nós não sabemos o que esses nossos irmãos estão precisando agora neste momento. Mas nós podemos ser agora ousados no Espírito Santo e pedir a Deus que você seja batizados no Espírito Santo. Quero convidar você agora, meu irmão, minha irmã, a soltar a sua voz,
a pedir o Espírito Santo agora sobre estes nossos irmãos, os missionários que estão espalhados por esse santuário, que você seja agora ousado no Espírito, pedindo este Espírito Santo para que a sua vida, para que a vida destes nossos irmãos sejam agora alcançados pelo Espírito Santo, como aquela mulher que estava naquele banco, que foi alcançado por Deus, que foi ali transformado pela graça de Deus, que você agora, meu irmão, minha irmã, que está neste santuário, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você veio pedir, mas eu quero pedir que o Espírito Santo agora te alcance. Eu quero pedir agora que o Espírito Santo agora faça uma transformação sobre o seu coração, sobre a sua vida. Assim como na vida de Monsenhor Jonas Abib, um homem cheio do Espírito, um homem que ousou no Espírito, um homem que não teve medo de ser usado com os dons do Espírito. Que você seja agora, meu irmão, que você seja agora, minha irmã, repletos da graça de Deus, pela força de Deus. Nós temos algum tempinho ainda. Quero pedir que o ministério já cante. Eu quero pedir até mesmo os sentinelas que saiam do seu lugar, toque nessas pessoas que estão agora aqui. Toque. Quero pedir ao ministério, temos ainda 3 minutinhos ainda. Peça agora, seja ousado no Espírito. Se você missionário que está aqui também sentir que você tenha que tocar em alguma pessoa agora, seja ousado no Espírito. Vamos cantar, vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir esta graça de Deus, já antecipando o Pentecostes, já antecipando a graça de Deus sobre tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que nós vamos presenciar. Sim, Senhor, nós pedimos agora o derramamento do Teu Espírito Santo sobre essa assembleia, Senhor, sobre essas pessoas que aqui estão, Senhor. Que eles sejam agora alcançados pela Sua graça, Senhor. Sim, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Abre o seu coração, meu irmão. Abre o seu coração agora, minha irmã. Deixa que o Espírito Santo agora invada o seu coração. Deixa que o Espírito Santo agora faça brotar uma vida nova que está escondida sobre o seu coração agora. Sim, o Senhor veio para nos trazer vida nova. Sim, o Senhor veio para nos trazer vida em abundância. Que você seja agora encharcado pela graça de Deus. Que você seja encharcado pela graça de Deus. Peça ao Espírito Santo. Cante pedindo o Espírito Santo. Cante. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Isso, vai rezando por essas pessoas, cantando. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Isso. Deus. Vai recebendo a graça de Deus, o Espírito Santo. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso. Eu não canso de clamar. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Você que está recebendo a oração, visitar meu coração. Receba o Espírito Santo Me levar pela imposição das mãos destes adolescentes, desses jovens, dos missionários. És o Consolador, fonte dos 7 dons. Isso. A promessa do Pai para nós. Para terminar, vem Espírito. Vem Espírito de amor. 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 Vem Espírito. Vem Espírito de amor. Mesmo num curto espaço de tempo, mas o Senhor com certeza algo fez no seu coração agora nesta manhã. O Espírito Santo, por meio da imposição das mãos dos missionários, dos adolescentes, dos sentinelas, de alguma forma você não sairá daqui a mesma pessoa, porque o próprio Espírito Santo agora te visita, trazendo a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.